porque só nesse ano de 2024, até o mês de outubro, já foram registrados 50 casos de justiçamento com 12 mortes. Esses dados são da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Alagoas. Ivan Lemos está ao vivo conosco para falar desses números que nos preocupam, né, Ivan? Queria que você explicasse por quê para quem está em casa. Boa noite mais uma vez. Isso mesmo, Bia. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse número já foi até atualizado, já são 52 casos com 12 mortes até agora aqui em Alagoas. Esses dados, eles são coletados pela OAB a partir de informações, por exemplo, que são divulgadas pela imprensa, porque falta estatística do governo do estado sobre esse tipo de crime aqui em Alagoas. Aliás, tipo de crime que envolve, pode envolver vários outros. Por isso, vou conversar agora com o Afrânio Santana, ele que é advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB aqui em Alagoas. Afrânio, boa noite. Justiçamento por si só, ele pode ter várias responsabilidades ali e isso precisa de uma apuração bem eficaz da polícia, né? Perfeito, Ivan. Agradecer a oportunidade, o espaço concedido à CDDH. Acho que é importante esclarecer, inclusive para a TV Pajuçara, para os nossos espectadores, que esse número, de 52 casos, de linchamento com 12 mortes, muito embora ele seja, num primeiro momento, inferior, ao número do ano anterior, de 2023, como você falou, o levantamento é feito não por estatísticas, mas por uma exposição midiática dos casos que a OAB consegue levantar a partir dos nossos servidores. Então, isso, na verdade, anuncia um problema, A falta de estatística sobre os linchamentos, ou seja, a falta de produção de dados específicos sobre o tema por parte das nossas secretarias de segurança, das delegacias, gera um problema que acaba na subnotificação, certo? Então, a gente tem essa quantidade, a gente tem esse monte, esse montante referente a 2024, que, primeiro, não corresponde aos casos que foram vistos pela criminalização secundária, por parte das polícias, Ministério Público, Judiciário, os órgãos que coagem, a criminalidade, mas também não é um retrato da realidade fática, Não são os dados totais que a gente tem. Isso sinaliza para a importância, de pesquisa acadêmica sobre o tema, de levantamento estatístico, por parte do Estado sobre o tema, para que possa consubstanciar políticas públicas efetivas, sobre essa temática, porque no final das contas a política pública ela só é bem feita, a gente só tem uma política pública coesa e efetiva, que combate esse tipo de crime ou esses tipos de crime, quando a gente consubstancia ela com política pública, com pesquisa acadêmica e com dados estatísticos. A gente acabou de ver um caso no Jacintinho em que houve o justiçamento ali a um suspeito de estupro. Ele foi levado para a delegacia, foi liberado porque não havia flagrante. E aí, essas pessoas que cometeram esse justiçamento, elas sequer foram para a delegacia, sequer foram ouvidas. Então, é o que o senhor está tentando explicar, que falta essa investigação também, esses dados, essas estatísticas a quem faz esse tipo de justiçamento. Perfeito, Ivan, perfeito. Quando a gente vê um caso de linchamento dessa natureza, a gente também se indigna, Porque o estardalhaço inicial, ele nos causa também essa indignação que causa no povo. Mas isso sinaliza primeiro para um ponto bem problemático. O sujeito foi liberado porque talvez não houvesse indícios da prática daquele determinado crime. Mas ele já sofreu nele, fisicamente, uma pena. Já foi nele aplicada uma pena sem qualquer tipo de certeza em relação à culpa, Ou seja, a gente está indo ao encontro, contra o processo penal que durante séculos a gente construiu para ser o melhor método de punição efetiva, daquela pessoa que efetivamente cometeu aquele tipo de crime, entende? Então, é um problema determinante, sem dúvida. E o que o senhor falou, processo penal, ele precisa ir para a justiça. Não é a gente que resolve, não é a população que tem que resolver com as próprias mãos, como acontecia lá atrás, e mesmo assim de métodos diferentes.
Perfeito, perfeito. A gente sempre pensa na lei Talião, né? Aquela coisa do olho por olho, dente por dente, né? Da justiça, né, entre aspas, com as próprias mãos. Mas se a gente pensar, né, fazendo uma perspectiva histórica, de fato, com a lei de Talião, né, em direitos humanos a gente estuda muito a lei de Talião, principalmente como o primeiro documento ali, né, que trouxe direitos humanos, e é bem verdade. Porque na lei de Talião a gente começou a instituir um princípio que a gente usa até hoje no Código Penal, no Código de Processo Penal, que é a proporcionalidade e a individualização da pena. Aquela pessoa, supostamente, que cometeu um determinado crime, ao final daquele processo, sendo ela culpada, a vítima poderia aplicar nela aquilo que ela tinha feito de crime contra a vítima. Ou seja, se tinha lhe furado o olho, vai ter o olho furado. Se perder um filho, vai perder um filho, né? Aqui a gente não tem proporcionalidade, né? O linchamento pode levar uma pessoa à morte por um crime que não necessariamente foi de homicídio, por exemplo. Casos de furto. A gente tem casos de furto que a pessoa é linchada até a morte, né? Ou não leva à morte, mas a pessoa foi torturada, a pessoa foi extremamente espancada por um crime que é patrimonial. Veja que não há proporcionalidade. Entende? E, às vezes, essa pessoa sequer foi a culpada, sequer fez o crime. Então, você não tem qualquer individualização da pena, né? Se a gente for comparar desse jeito, a lei Talião ainda estava melhor, né? Importante que a justiça é quem tem que penalizar, e essas pessoas que fazem o justiçamento ali naquele local, naquela hora, também estão cometendo crimes. Não, perfeito, né? A gente não tem uma tipificação do linchamento, porque o linchamento, ele abarca uma série de condutas, Ivan. Né? A gente pode ir para lesão corporal, né? Nas suas gradações, então leve, grave, gravíssima, e a gente pode ter crimes maiores, a gente pode ter crime de tortura, a gente pode ter crime de homicídio, a gente pode ter crimes muito maiores, entende? Então, e assim, coletivos, né? Com esse efeito manada, né? Com uma série de pessoas covardemente, né? Violentando, linchando aquele suposto criminoso, né? Já aconteceu casos, inclusive, no Brasil, em que a vítima ali desse linchamento não tinha nada a ver com a história. A gente lembra de um caso de São Paulo, em Santos, que uma mulher foi acusada ali de um crime e ela não tinha nada a ver com a história, acabou morrendo sem ter nada a ver com a história. Perfeito, Ivan. Perceba que, por exemplo, quando a gente tem a aplicação do linchamento, né, e a população passa a fazer, às vezes, do Ministério Público, das nossas polícias judiciárias, que são instituições democráticas, firmadas, elas, na verdade, estão indo de encontro, estão deslegitimando essas instituições que fundaram o nosso Estado Democrático de Direito, que são as legitimadas para investigar casos de crime. Então, é um absurdo você entender isso, sabe? E perceber que o linchamento é ou não positivo. Ele não é positivo. Fazendo isso, a gente deslegitima essas instituições, que de fato são as instituições que devem, né, perseguir esses crimes. E se a gente vê, por exemplo, que esse exemplo que você deu, da pessoa que não era de fato a culpada e que foi morta, né, depois do linchamento, e o crime que ela sofreu a pena de fato existiu, a gente tem uma pessoa que de fato é a culpada, que está impune, que não foi investigada, porque o linchamento atravessou o processo e gerou esse tipo de impunidade e de injustiça. Afrânio, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, lembrando, 52 casos com 12 mortes em Alagoas. Esses casos que a OAB conseguiu identificar por notícias da imprensa, porque não há uma estatística do governo do estado, da Secretaria de Segurança Pública, sobre esse tipo de crime, né, do linchamento, do justiçamento. E também, como a gente viu, no caso do Jacintinho, o suspeito foi para a delegacia, foi liberado, mas quem cometeu o justiçamento, não se tem notícias dessa investigação. Eu volto com você, Bia. Perfeito, muito bem abordado o tema, necessário a gente trazer isso para a pauta. Obrigada, viu, Ivan? Agradeço também à OAB, com o representante que falou muito bem do assunto de justiçamento, com números que assombram, não é? Porque 12 mortes, quantos desses poderiam ser realmente inocentes?
né? E quantos deveriam estar presos e não mortos? É preciso olhar com mais atenção para esses dados. Obrigada pelas informações. E sim, gente, é sim necessário tratar do assunto, porque a gente tem hoje esse tipo de linchamento que acontece no meio da rua, quando basta alguém gritar, alguém é ladrão, alguém é culpado, alguém roubou, alguém fez isso, alguém estuprou. E tem gente que está aí no meio dessa lambança sem nem saber o que de fato a vítima teria feito, né? A vítima do espancamento, eu quis dizer. Então, só porque tem um grupo batendo, tem alguém que quer também bater de forma covarde, que só vai por conta do efeito manada. Então, a gente precisa raciocinar e confiar na justiça, não é? Se amparar na justiça e não querer fazer justiça com as próprias mãos, porque o risco da gente injustiçar alguém é muito alto. E a gente precisa ter consciência disso e assumir os nossos atos, porque depois não fica ninguém para contar a história. Se depois ele morresse, alguém que bateu e provocou a morte tem que responder pelo crime de homicídio na forma praticada, dolosa, porque não é sem intenção que alguém mata o outro dessa maneira, né? Espancando, torturando. Então, a gente tem que responder na medida dos nossos atos. E tem sangue na mão de quem está no espancamento também. Isso é uma verdade que pode parecer inconveniente para boa parte do nosso público que não concorda, né? Que se acha o dono da verdade, que tem o poder na mão de fazer justiça, de decidir quem deve viver e quem deve morrer. E não é assim. Isso tem que ser avaliado pela justiça com todos os critérios de um processo penal legítimo. Então vamos ter cuidado, não sair porque alguém disse que alguém fez. Procura a polícia, né? Tem meios legais para isso, para a gente buscar a justiça de verdade.